Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Amém. Tem muitos que eu estou sentindo falta da presença. Quero contar contigo hoje para essa palavra abençoada para a tua vida. Deus tem algo especial para a sua vida, para sua história. Ele quer mudar teu cativeiro, tua situação, reverter o quadro. Deus tem coisas grandes para fazer, irmãos. Quando nós damos ouvidos à voz dele, ele cumpre. Ele vela pela palavra dele. Ele não mente, nunca mentiu. Toda palavra que saiu da boca de Deus é fiel e verdadeira. Confirma em Apocalipse. Vamos meditar um pouquinho? Misericórdia, está repreendido. Na palavra do Senhor, amém? Vamos falar sobre o livro do Apocalipse, a qual Jesus Cristo estava ensinando uma mensagem a todos os fiéis, uma mensagem direcionada para todos aqueles que buscavam a Deus, que tinha compromisso com Deus naquele tempo. A igreja da Ásia Menor, como eu já expliquei, sofreu, padeceu como está padecendo nos dias de hoje, Nós vemos uma grande guerra, uma grande luta na África, a perseguição, contra os cristãos, que já começou, as leis que estão sendo criadas. Não sei se vocês perceberam, a deputada, que quer criar uma lei para proibir veneno de rato, porque diz que é maus tratos, mas não proíbe o aborto, que a Bíblia abomina, sendo que é uma vida. Então nós vamos ver a Bíblia se cumprir quando Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 24, que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não é mentira, é verdade. Tudo que está acontecendo é verdade. O amor se esfriou, cresceu o ódio, a divisão, a contenda, a ira, a discórdia tem dominado. As falsas doutrinas dentro das igrejas, bagunça, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. A igreja primitiva tinha princípios e seguia os princípios de Cristo, que Cristo tinha deixado, a igreja cristocêntrica, que era centrada na palavra, porém ainda assim havia aqueles que se levantavam contra, a doutrina que era ensinada pelo apóstolo Paulo. Mas nós vamos entender dentro do texto que toda perseguição, todo caos que era provocado, logo após, Deus mandava algo para o seu povo. Deus não deixava o seu povo desamparado. Deus não desampara aqueles que é fiel a Ele, aqueles que seguem a Ele, aqueles que servem a Ele. Servir a Cristo, irmãos, é algo bem complicado. Não vou mentir, não é fácil, mas também não é impossível quando você quer, porque servir a Cristo é renúncia. Não existe evangelho sem renúncia, e não existe batismo nas águas sem arrependimento. O batismo tem que vir, aleluia, através do arrependimento. A mudança, ela começa do interior para o exterior. Então a mudança, ela não é algo que muitas pessoas dizem por aí, que Deus só quer o coração. Bom, eu quero pedir que vocês compartilhem a palavra, porque hoje Deus vai bradar.
Eu creio. Em nome de Jesus. Vamos lá. A palavra de Deus. Aqueles que quiser oração, eu vou estar orando na madrugada, deixa seu nome aí. Amém? E conforme Deus for falando, Deus passar alguma mensagem, eu entrego. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu sou grato pela vida de cada um, irmãos, que segue, que acompanha, que compartilha, que está conosco nessa jornada levando a palavra. Apocalipse, né? Uma mensagem firme, forte, que traz arrependimento. Porém, é o que está acontecendo hoje no mundo, né? Infelizmente está acontecendo. E o apóstolo João deixa tudo detalhado, tudo escrito, né? Detalhadamente. Nós vamos fazer uma viagem bíblica hoje, dentro da Bíblia, para nós entendermos o que está acontecendo no mundo e com as igrejas, né? Está tendo muito entretenimento e pouca palavra. Entretenimento para chamar a atenção do homem e não do céu. Porque quando eu chamo o entretenimento para dentro da igreja, para desviar o foco, que é Cristo, eu estou trazendo um dogma de homem, uma doutrina do homem, um ensinamento que é costume terreno do homem, não do céu. Porque a palavra ensina. No livro de Atos, capítulo 12, Pedro estava preso em cativeiro. A igreja orou por Pedro. A Bíblia ensina em Atos 16 que Paulo e Silas foram presos por expulsar o demônio de uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Então vamos agora entender o que acontece no dia de hoje. Tem muitos que dizem ter o Espírito Santo, né? Mas não paga preço, não ora, não lê Bíblia, não tem vida com Deus, mas profetiza. Hoje nós vemos, eu postei aí, né? Os lugares santos estão sendo tomados por pessoas de coração ruim, mente vazias de Cristo. A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela ensinou um padrão de como nós servimos a Cristo, de como nós adoramos a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai escrevendo as cartas de dentro da prisão e mandando para as igrejas, né? De Éfeso, a igreja de Timóteo, aliás, a carta a Timóteo, Paulo vai escrevendo as cartas. A igreja de Coríntios, de dentro da prisão, para que a mensagem não parasse, porque muitos achavam que iria acabar, se matasse, se destruísse a vida dos apóstolos. Pois bem, foram enganados, perderam completamente a razão, porque um fariseu olha e fala: se esse evangelho que estão pregando é de Deus, ele permanecerá, mas se não é, ele vai acabar, será destruído. Porém, muitos foram martirizados para que a palavra de Deus chegasse até nós, o conhecimento, né? Muitos sabem que a igreja cristã protestante, ela tem uma certa espiritualidade. Quando ela busca a Deus, o céu desce, acontece milagre, coisas que não vemos muito hoje. Milagre acontecer, milagre acontece na vida de quem tem fé, na vida de quem busca, de quem ora, de quem pede, porque a palavra diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre.
Deus não deixa de maneira nenhuma o seu povo, aleluia, disperso. Entenda bem, a palavra, ela é uma que veio para mudar a mente do homem. Muitos estão indo em live, de live em live, procurando profetas, que está escrevendo no caderninho o nome, porque fez o Pix, mas não querem ouvir a palavra, porque a palavra confronta o pecado, bate de frente. E Deus, quando Ele revela também pecado. A Bíblia diz que sem a profecia, a igreja iria perecer. Porém, existe profecia para que Deus revele quem são os falsos profetas, para que Deus mostre também as dificuldades da sua casa, do seu povo, e coisas que nós não vemos hoje. União, unidade. Há algo que o diabo ama, que é chamado panelinha, quando formam grupos para excluir pessoas, chamam a atenção de homens com vida. As pessoas vão, mas não têm o cuidado necessário que a palavra ensina. Quando Paulo mostra no livro de Atos, capítulo 4, aliás, no capítulo 3, o primeiro sermão de Pedro, foram mais de 3.500 almas ganhas para Jesus. Assim diz a palavra. Mas antes disso, Pedro teve de receber a promessa da efusão do Espírito Santo, que foi prometida no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que Deus enviaria o seu Espírito Santo, que nos últimos tempos os jovens profetizariam, as crianças teriam sonho, os jovens teriam visão. Então Deus está falando aqui para uma igreja que é uma igreja santa, não irá entrar no céu aqueles que barganham, que são mercenários, que estão fazendo da casa do Senhor lugar de comércio, dizendo que dízimo não é para ajudar membro, sendo que naquele tempo a palavra dizia que os dízimos e oferta era para cuidar do templo, para também cuidar dos órfãos e das viúvas, daqueles que necessitavam. Aleluia! A oferta era dividida também com o sacerdote e os levitas. Vamos hoje trazer uma analogia. As pessoas, hoje, muitos, estão abrindo igreja para não trabalhar, para arrancar dinheiro, para sobreviver. Aleluia! Sugando pessoas, vidas, almas. Enquanto elas estão sedentas de ouvir a palavra, há muitos analfabetos da palavra, do conhecimento. Mas Pedro, ele então leva o sermão em Atos 3. Acontece o milagre, as pessoas se rendem. Porém Pedro era judeu, tinha conhecimento da Torá, da lei, mas andava com Cristo, andava com Jesus. Pedro não era um qualquer, ele sabia sobre a lei, mas também tinha conhecimento da graça, porque andava com Jesus, era um dos apóstolos, aleluia, que se destacava. A paz do Senhor, minha irmã, por ser nervoso, aleluia, glória a Deus. Mas esse destaque de Pedro foi o que levou Pedro até onde Pedro chegou. Pedro morreu, aleluia, mas deixou um legado para a igreja, deixou, aleluia, glória a Deus, algo sobrenatural, que para mim, no meu ponto de vista, foi um grande exemplo de fé. Pedro era um homem nervoso, mas nós vemos que o perigo hoje não é o Pedro explosivo, mas é o Judas que beija e abraça, aleluia, que diz que está contigo,
que diz que é teu amigo, mas está te traindo pelas costas, está te apunhalando pelas costas, e Deus está dizendo: eu ainda mostro, eu ainda revelo, aleluia, glória a Deus. Quando o meu povo me busca, quando o meu povo me clama, ouve a verdade, eles recebem o que foi prometido. No livro de João, capítulo 14, quando Jesus fala, aleluia, para os próprios discípulos, o que foi prometido no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, aleluia, Jesus cita: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou para o meu Pai. Releva subcandarácia, dergeleforgnai, ela mandará súria, aleluia, glória a Deus, para vos preparar um lugar, porque onde eu estiver, vocês estarão também. Palavra esta, aleluia, que mudou completamente a trajetória, aleluia, dos apóstolos, porque Jesus revela quem ele é, Jesus mostra quem ele é, aleluia. Nicodemos pergunta: Senhor, qual é o caminho? Jesus fala: Nicodemos, tu ainda não entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para chegar e receber, também tem que saber, aleluia, da palavra. Não é apenas chegar aqui e dizer que vou orar por você, aleluia, glória a Deus. Tome cuidado por quem ora por você, porque tem até feiticeiro orando na internet, aleluia, e você não sabe. Presta bastante atenção, Jesus está de olho, ele está vendo essa geração perversa. Por isso, a promessa, aleluia, o relógio do juízo final que os cientistas criaram, já sabendo, aleluia, do que iria vir no fim dos tempos, aleluia, nos 700 anos do livro de Daniel, que Daniel revela, 700 anos que se cumpre agora, aleluia, era tempos distantes, se cumpre agora. A palavra revelada, ela vem de uma maneira tão sobrenatural e forte, que ela vem para mudar a história. Então a igreja de Atos começa de uma maneira tão clara, tão linda, tão maravilhosa, que ele se une, glória a Deus, mas apenas 120 estavam ligados com Deus, apenas 120 estavam com a fiação ligada no céu, glória a Deus. De repente eles ouvem o som de um vento veemente e impetuoso que enche toda a casa. Então uns recebem, aleluia, glória a Deus, fala em línguas, assim diz a palavra, recebe o poder, a graça, aleluia. Pedro estava preocupado, aleluia, com a pregação. E agora, Senhor, o que eu vou pregar? Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não se preocupe com o que há de falar, porque a sabedoria virá do alto, oh glória, ela não vem do homem, sou eu quem vou trazer sabedoria para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, glória a Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar o conhecimento, aleluia, glória a Deus, porque a graça já está comigo. Agora eu preciso do conhecimento. Quem crê, glória a Deus, glorifica ao nome do Senhor Jesus. É uma igreja diferente, que não aceitava, glória a Deus, o que está acontecendo hoje. Mercenários dentro da igreja, bagunçando, causando caos, aleluia, glória a Deus. Pessoas fazendo dancinha mundana, e aleluia, em cima do altar, dentro da igreja, dizendo que está cheio do Espírito Santo, da carnidade. Deus abomina o pecado, aleluia, e a palavra diz: sem santidade ninguém verá Deus. Para ver a Deus tem que ter santidade e tem que estar com a fiação ligada no céu, aleluia. Não é de qualquer maneira, aleluia, que vai ouvir a voz dele. Tem gente que fala: você escuta a voz de Deus toda hora, é porque tem intimidade, e não é qualquer um que tem intimidade com ele, glória a Deus, porque para ter intimidade, meu irmão, tem que ter, aleluia, renúncia,
aleluia, e também tem que ter, glória a Deus, perseverança na palavra, oh glória, porque cada dia mais eles cresciam no conhecimento, na graça e no poder que Deus dava para eles, através do Espírito Santo de Deus, aleluia. Elebarassúria, alabandarácia. Acreditar hoje é muito difícil, porque muitos que estão se intitulando profeta, que estão se denominando pastor, sem nunca ter recebido uma consagração, sem o óleo nunca ter descido sobre sua cabeça. Eu tenho exemplos, eu vi isso acontecer no nosso ministério, mas eu vejo um Deus de justiça, como fala o Salmo 101, a oração da madrugada. Deus faz justiça. Nós não precisamos levantar nossa mão. Nós temos um Deus que olha por nós, que sabe da nossa dor, conhece nossas aflições. Ele sabe o que necessitam os nossos corações. Então conhecimento veio, eles foram cheios. Em Atos 4, Pedro já está cheio. Então ele estava junto com João, aleluia, oh glória, a porta do templo chamado Formosa. Então de repente o homem levanta a mão, glória a Deus, e quando levanta a mão, aleluia, pedindo esmola, aleluia, Pedro olha, fixa o olho nele e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, oh glória, aleluia. Tem que ter intimidade com o céu, aleluia, para milagres, sinais e maravilhas. Mas tem muitos que estão vendendo a alma para o inimigo, para operar, para ganhar dinheiro. Deus não tem compromisso com essa geração, aleluia, que está barganhando, buscando riqueza, aleluia, terrena, mas não busca a riqueza do céu. Palavra de confronto, palavra de conforto, meu irmão, ela enche. Uma live, meu irmão, que tem palavras que massageiam a égua, ela lota. Mas que tem uma palavra verdadeira, que vai mudar, que vai constranger, que vai trazer mudança. Erebiandarassúria, calabandarácia. Aleluia, as pessoas não estão enxergando, não estão dando valor. O Apocalipse está se cumprindo. A verdade está diante dos nossos olhos. Nós precisamos, aleluia, crer, acreditar. Porque Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês também. Foi uma promessa. Mas Daniel escreve: sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia, paz do Senhor seja bem-vinda, minha irmã. Paz do Senhor, seja todos bem-vindos. Para ver a Deus tem que ter santidade, tem que ter reverência, tem que ter ética, tem que saber, meu irmão, conduzir a palavra. Não adianta dizer que é profeta, abrir a boca, profetizar, oh glória, aleluia, e ser como um sepulcro caiado, oh glória a Deus, ser cristão só dentro da igreja fala em língua, roda, pula, sapateia, relampeia, pega fogo, mas em casa fala palavrão, bate na esposa, maltrata os filhos, aleluia, faz tudo o que o diabo quer, aleluia. Deus quer uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Deus está em busca de um povo, aleluia, que está procurando andar na verdade, viver a verdade e sentir a verdade na sua vida. Deus não está à procura de quem canta bonito, de quem fala bonito, de quem tem uma boa oratória, mas Deus está à procura de quem é verdadeiro na presença dele. Elebandarassúria, erebacalabandarácia. Quem é você na presença de Deus? Quem somos nós? Erebandarassúria. Os nomes estão sendo anotados, nós vamos orar por todos. Eu oro na madrugada, irmãos, apresento a todos. Erebandá, subierga, labracandarácia.
Há uma grande diferença, aleluia, em ir à igreja e ser a igreja. Porque quando você vai, você apenas assiste o culto e sai vazio. Mas quando tu é a igreja, tu vai e faz a diferença. Aleluia, tu abraça quem necessita de ser abraçado. Aleluia, glória a Deus, tu estende as mãos para quem está necessitado. Aleluia, tu é um vaso na mão do oleiro. A diferença é essa. Aleluia, o vaso aceita ser moldado por Deus. Pastor, como assim? Quando o oleiro quer moldar um vaso, ele deixa do seu jeito. Mas o barro tem que estar mole, tem que estar quebrantado. Não adianta dizer que é profeta e dar mau testemunho, comprar e não pagar. Não adianta dizer, aleluia, glória a Deus, que é profeta. Aleluia, glória a Deus, e nas redes sociais está dando em cima das irmãs. Aleluia, glória a Deus, está dando em cima das irmãs, vendo pornografia. Não adianta dizer que é profeta. Aleluia, glória a Deus, e está mentindo, falando que Deus está falando sem Deus está falando nada. Tem que ter, aleluia, glória a Deus, a essência. Tem que saber, meu irmão, que intimidade não é do dia para a noite. Jesus estava no Getsemane, estava com ele Pedro, Tiago e João. Jesus fala, fique aqui comigo um pouco, eu vou me destacar para orar. Quando Jesus volta, os três estavam dormindo. Jesus fala, será que vocês não podem ficar comigo uma hora sequer? Aleluia, o povo hoje busca todo tipo de distração, mas não busca a palavra, não busca o conhecimento. Aleluia, todo tempo é celular, é vaidade, tudo é vaidade. Veja a diferença da igreja de Atos, aonde a igreja começou. Eles tinham discernimento de quem era lobo e quem não era. Como assim? Em Atos 16, Paulo mostra. A jovem olha para Paulo e Silas, esses são verdadeiros homens de Deus. E de repente Paulo olha e fala, cala-te, Satanás, e sai dela. E o espírito de adivinhação saiu. O que está faltando hoje é isso. Até mesmo nessas lives, aleluia, glória a Deus, desses mercenários que ficam pedindo dinheiro. Bando de hipócrita, que não quer trabalhar, quer ser sustentado, aleluia, pela máquina gospel. Tá doendo? Ela é bandará, sube a calabandarácia. Aleluia, eu me sustento, Deus me sustenta, Deus sustenta a minha família, Deus sustenta a obra. Quando eu preciso, Deus manda. Aleluia, eu não quero nada teu, eu quero a sua alma. Aleluia, para Cristo. Eu quero que Deus transforme o teu lar, a tua vida, a tua família. Mas outros não. Outros oram por você se você fizer o Pix. Coloca teu nome no caderno de oração, porque eu vi com os meus próprios olhos. O fulano nunca mais entrou na live depois que ele viu eu pregar contra. O dízimo é bíblico, mas isso não. Vários charlatão. Isso sim é charlatão. Falso profeta que vai profetizar o que você quer ouvir, não o que Deus tem para falar. Aonde tem o Davi, tem o Jonatas. Jonatas peca, Davi repreende. Mas agora Davi pecou. Quem foi que repreendeu Davi? Deus levanta Natan. Vai lá, Natan, e repreende Davi, porque Davi pecou. Aleluia, a repreensão ela vem não para destruir tua vida, mas para te mudar. A disciplina traz ensinamento.
ela traz mudança. Os nossos irmãos estão sendo massacrados por país afora. E nós estamos parados, de mãos atadas. E tem muitos que querem ser missionário, mas não cuidam nem da sua própria casa. Erebiacandará Súria. Não cuida nem da sua família. O primeiro altar, o altar começa dentro de casa. O culto começa aqui, não é lá. Lebacandará Súria, Alabandará. Se acredita se quiser. A igreja de Atos tinha essência que Deus queria. Eles tinham o amor que Deus queria. Como assim? Olha Atos 12. Acabei de falar. Pedro estava preso, eles não julgaram, eles foram orar por Pedro. Mesmo sem saber se Pedro estava vivo ou morto. Mas eles foram orar, isso é gesto de amor. Quem te ama de verdade no pior momento não vai virar as costas para você. Vai estender as mãos e vai orar pela tua vida, vai te abraçar, vai dizer: estou contigo. Mas tem Judas que aparece na tua vida para te ensinar, para te moldar. Deus também prepara Judas, coloca no nosso caminho, faz parte também do ministério. Erebandará súbia, candarácia. A igreja de Atos pregava arrependimento, porque a igreja de hoje não prega mais, é só prosperidade. Eu não vi momento nenhum na Bíblia, meu irmão, já li essa Bíblia aqui, olha, várias vezes, mais de 20 vezes. Fora um bocado de livro. E não vi Deus prometendo riqueza. Mas eu vi assim Deus dizer, através de Davi: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você está esperando um milagre, não espere do homem, espere em Deus. Porque Deus faz, Deus entrega, Ele cumpre, Ele zela. Uriacalabandará Súria. Eu estou desde ontem, meu irmão, acordado. Estava orando, orei a noite toda. Senti uma graça tão grande. Deus me deu 4 louvores. Eu escrevi. Aleluia, glória a Deus, louvores lindos dentro da palavra. Um deles, falando de Lucas 15, do filho pródigo, que saiu de dentro da sua casa, pediu a parte da herança, sendo que o pai estava vivo. Herança lhe é dada quando morre, mas ele pediu adiantado. E gastou com as meretrizes, gastou tudo o que tinha. Mas ele volta para casa. Logo depois que ele vê que não tem mais nada, a hora que ele deseja comer os cocô do porco, as bolotas dos porcos, ele olha, ele pensa e fala: olha bem, os trabalhadores do meu pai comem do bom e do melhor, veste bem. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Aleluia! É tempo de voltar, meu irmão, de se arrepender. É tempo de mudança. É tempo de transformação. Não de ficar esperando profecia. Porque Deus fala também contigo. Você também é profeta. Bota teu joelho no chão. O desviado não foi o que saiu, mas o que ficou, porque estava tomado de inveja. Pai, por que tu está aceitando ele de volta? Ele saiu, gastou teu dinheiro. Filho, hoje é dia de comemorar. Mas por que, meu pai? Porque teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Aleluia, Deus traz esperança. Ele traz vida onde não tem.
Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. A Bíblia em momento nenhum ela vai mentir para você, mas ela vai te mostrar que o melhor caminho é o caminho do céu. Duvida? Vamos lá. A Bíblia também fala a parábola do bom samaritano. Você conhece bem. Passou o sacerdote, o levita, olhou, não fez nada. Mas o bom samaritano vem cheio de compaixão, de amor no coração. Olha para aquele homem caído. Mas por quê? Por causa da desobediência. Porque o Senhor falou: não vai por esse caminho, porque é cheio de ladrão e salteadores. Não pega atalho, vai por ali. Ele não, eu vou por aqui que é o caminho mais curto. As pessoas têm o costume de pegar atalho e sair da presença de Deus por causa de qualquer coisa. Deus está em busca de pessoas que têm capacidade e coragem, não de covarde, medroso. Aleluia. Oriande calabandará súria. Deus está à procura de pessoas que não é capacitadas para Ele capacitar. A desobediência daquele homem levou ele à ruína. Mas mesmo assim Deus amou, mandou o bom samaritano. Entende que nem todos que estão dentro da igreja vai se compadecer da tua dor, do teu sofrimento. Muitas das vezes você vai estar caindo no buraco, eles vão jogar terra para te enterrar. Mas ele se esquece que o fundo do poço não é o fim. Porque se você cavar mais, vai sair água. E a Bíblia diz que Jesus é a fonte da vida. E aquele que bebe dessa água jamais terá sede. João 6,5. Ele é o pão vivo que desce do céu. Aquele que come desse pão jamais terá fome. Ele também é a videira. Aleluia, glória a Deus. Ele também é a fonte da água da vida. E aquele que toma dessa água jamais terá sede, nem fome. Aleluia, glória a Deus. Isso no céu não vai existir. Então acredita você. Você pode passar luta aqui, mas lá no céu não, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Então vai em busca do que é teu. Volta para a presença de Deus, porque ainda é tempo. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para João, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que ele viu. Apocalipse capítulo 1, do 1 ao 2. Vamos lá. Quando João escreve, a autoria, ela é certamente pertencente a João, mas que João, o versículo está dizendo uma descrição que, se você entender, para além do nome, mas desde a antiguidade, que todos os comentários bíblicos acreditam o livro, o apóstolo João, filho de Zebedeu, também é geralmente aceito que o mesmo João escreveu o Evangelho e as 3 epístolas que carregam seu nome, assim sendo a leitura de Deus de seus outros livros, especialmente do Evangelho, ajuda
na compreensão da mensagem do Apocalipse. Vamos lá. O tempo do Apocalipse. Livro de Daniel, capítulo 8, versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois do que eu lhe vera a princípio. Daniel 8:1. No relato da Bíblia Sagrada, há diversas profecias que revelam acontecimentos que só aconteceria centenas de anos depois. E após a morte do profeta, no caso de Daniel, por exemplo, o tempo entre o recebimento da visão e o seu cumprimento foi pelo menos 400 anos. Nesse caso, o anjo Gabriel explica que a mensagem se referia a um tempo muito distante. Que tempo era esse? Não é o tempo ao qual nós vivemos. Vocês viram que Donald Trump declarou PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista? Vocês viram que foi declarado ao Brasil, foi mandado porta-avião? O país está em alerta. Deus me deu uma revelação, está no Samambaia nas ruas. Muitas pessoas me chamou de falso profeta, porque Deus me usou falando, Deus me mostrou, eu acordei com a guerra acontecendo, assustado. As pessoas não acreditam mais, elas duvidam por causa dos charlatões, que não conhecem de palavra, não sabem o que é escatologia, nem o básico. Só sabem dizer, Jesus vai voltar, ele está voltando, é verdade. Mas mostra, comprova na palavra. Vamos lá. Disse-me ainda: não seles as profecias deste livro. Deus falando para Daniel, porque o tempo está próximo. Aliás, para João, Apocalipse 22:10. João é proibido de selar sua profecia, pois o tempo estava próximo. A partir disso, podemos compreender que qualquer interpretação que sugere o cumprimento principal do livro ainda está para acontecer, se opõe o texto próprio livro. Vamos lá. Vamos entender bem. Vamos entender melhor. Porque Deus fala para João não selar a palavra. O que vinha, o que ia acontecer no tempo vindouro. Jesus ia voltar. No capítulo 6 de Apocalipse, do 6 ao 8, vai relatar sobre a fome. As coisas vão aumentar. A crise econômica mundial. Por quê? Por causa do fechamento da guerra de Irã, Israel e Estados Unidos. As coisas vão subir. Ninguém vai dar conta. Muitos estão desesperados na Tailândia, porque a gasolina está acabando. A Bíblia está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Hoje, no Japão, teve um terremoto de magnitude de 7,8 na escala Richter. Aí vem e dizem a notícia que vai vir um tsunami de mais de 3 metros de altura. Mais de não sei quantas mil pessoas recebem o alerta para evacuar a cidade. É a Bíblia se cumprindo, é o Apocalipse. Jesus está às portas, ele bate. E a Bíblia fala, ela é clara, ela ensina qual é o verdadeiro caminho, para nós não acreditar nos astrólogos, para nós não acreditar. Olha o nome daquele negócio de signo. É signo, né? Uhum. Nesses trem. A Bíblia ensina para nós não acreditarmos nos videntes, nos horóscopos. A Bíblia está ensinando o caminho. Vai pelo caminho errado quem quer, porém tem o elite que vende a sua alma para o inimigo,
para ter poder aquisitivo, riqueza, dinheiro, aqui na terra. Mas se esquece que o mais importante, aleluia, não é aqui, mas é a vida que nós vamos viver a partir daqui. Se é com Cristo ou com o inimigo. Porque a palavra é clara. Quem não acredita, a teologia, ela também estuda a ciência. E a ciência também estuda Deus. Nós temos, aleluia, glória a Deus, 30 vértebras na nossa coluna. O tempo que Jesus começou o seu ministério, Jesus passa 3 anos pregando, mas foram tantos milagres que a Bíblia fala que não houve e não caberia. Se fosse escrever, não caberia no livro. Ninguém conseguiria ler em apenas 3 anos. Ele é tão maravilhoso, aleluia, glória a Deus, que ele escuta a tua oração mesmo de longe. Aleluia, glória a Deus, mesmo parecendo tão distante, ele ouve o teu pedido de socorro, ele ouve a tua oração, ele ouve o teu gemido. Ele não confunde nenhuma sequer voz. Entenda, há mais de 8 bilhões de seres humanos na terra e ele não confunde uma voz. Como assim? A Bíblia fala sobre um cego de Jericó que clamava a Jesus cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém olha e fala: cala, porque ele não vai te escutar. Olha a multidão. Jesus olha e fala: alguém me chamou. Aleluia, glória a Deus. Mestre, como alguém te chamou? Me chamou, eu estou ouvindo. Aleluia, glória a Deus. É um grito de socorro. Oh glória, aleluia. Quando o cego se aproxima, Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? Ele fala: Senhor, eu quero ver. Jesus fala: então veja, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Ele não confunde, ele não erra a tua voz, o teu endereço. Então para de estar se implorando para o homem, porque Deus sabe, aleluia, glória a Deus, do que você necessita. Ele sabe do que tua alma precisa. Aleluia, ele cura a depressão, ele arranca qualquer tipo de enfermidade. Ele tem poder para fazer milagre e operar maravilhas. Quem acredita, diga glória. Aleluia. Vamos lá. João não teve nenhuma dúvida acerca da fonte da sua mensagem, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O próprio autor coloca este livro na mesma categoria do resto das Escrituras e fez questão de transmitir a revelação que havia recebido. Vamos lá. Apocalipse 7, do 13 ao 14. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Responderam-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Oh glória! Olha como ele é lindo. Olha como ele é maravilhoso. Ele ainda muda a tua identidade. Aleluia, como ele mudou a identidade daquela mulher que era adúltera. Do livro de João, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai até a beira do poço. A mulher, a samaritana, não tinha costume, porque tinha um atrito. Havia um atrito entre judeu e samaritano. Mas Jesus mesmo assim quebra tabu e se aproxima da mulher. E Jesus pede um copo com água.
Ela fala: por acaso és tu maior do que Jacó, a quem nos deixou o poço? Jesus responde: mulher, se tu souber quem te pede um copo com água, aleluia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então vem algo mais forte ainda. Jesus pergunta: mulher, cadê seu marido? Ela responde: não tenho. Jesus fala: falaste bem, porque o que tu tem hoje não é teu. Aleluia, glória a Deus. Então ela reconhece que ele é o Messias. Aleluia, glória a Deus. A identidade dela muda quando Jesus fala: vai e não peques mais, oh glória. Deus tem poder para transformar a tua vida e mudar a tua história. Acredita, não dê, aleluia, ouvido à voz do inimigo que diz que você não é nada. Você é sim alguém na presença de Deus. Você é forte. Aí Jesus revela no capítulo 4, versículo 23. Chegou a hora, e a hora é esta, em que o Pai procura sobre a terra os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não basta apenas adorar da boca para fora. Como Jesus disse: este povo louva-me com os lábios, porque o coração está longe de mim. Oh glória, aleluia, tem que louvar do coração, da alma, do espírito. Aleluia, glória a Deus. Não adianta fazer dancinha para se apresentar. Aleluia, glória a Deus, como TikTok ou como influenciador digital. Aleluia, tem que ser cheio da presença, tem que ser verdadeiro, o que você sente, o que você passa, o que você transmite, aleluia, para acontecer milagre, porque a hora dos verdadeiros adoradores é agora. Deus procura você sobre a terra, aleluia, adore a Ele, clame ao nome dEle, exalte a Ele, porque Ele te chama pelo nome. Glória a Deus. Mas o diabo é astuto. Ele vai tentar parar, ele vai tentar calar a promessa que Deus fez na tua vida, por causa de uma enfermidade. Vai trazer murmuração, vai trazer muitas indiferenças, para tentar cauterizar a tua mente, para tentar paralisar o teu foco, paralisar o teu espírito. Mas Deus vai mandar, aleluia, um exército de anjos, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, guarda e os livra. Deus, Ele tem uma promessa grande na tua vida, e essa promessa é o altar. Você não adianta querer fugir dele. Se você tem um dom, Ele vai cobrar, aleluia, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Entende? Ele é transformador. Ele é libertador. Um dia alguém chegou na minha mãe e disse: meus pêsames, meus sentimentos. É lamentável que o seu filho morreu. Minha mãe olhou para a mulher e disse, sorriu: meu filho não está morto, ele está mais vivo do que nunca. Aleluia, porque eu já estava com Cristo há mais de 20 anos atrás. Aleluia, glória a Deus, quando eu levei o tiro. Aleluia, glória a Deus, fui desenganado pelos médicos, não anda mais. Glória a Deus, se passar de amanhã, aleluia, é lucro. E Deus fez isso, me fez, aleluia, chegar até aqui para trazer essa palavra para a tua vida. Por isso eu digo, ninguém conhece minha história, ninguém sabe pelo que eu passei, aleluia, para me julgar, mas Deus me conhece, Ele sabe, aleluia, glória a Deus, quais são os pensamentos dEle sobre a minha vida, aleluia, sobre a tua vida. Então não aceite quando alguém vier te julgar, porque Deus é maior na tua vida e Ele te fez uma promessa, aleluia, tu vai passar para o outro lado, ainda que tenha tempestade, ainda que seja difícil, Ele vai estar no barco contigo. Ele é bandeira e nasturianai iribicalavassuri andarabandarácia. Tu vai levantar uma bandeira de vitória para clamar, para exaltar o nome do Senhor.
Aleluia, glória a Deus, porque fiel e verdadeira é a palavra dele. Ele é justo e poderoso. Aleluia, glória a Deus. Ontem, quando eu estava gravando a live, uma irmã, glória a Deus, comentou dizendo: aleluia, glória a Deus, irmão, a primeira vez que eu vejo alguém ministrando a palavra numa live, porque toda vez alguém, aleluia, está pedindo dinheiro. Deus está à procura de pessoas que preguem a palavra, que anunciem o evangelho, porque foi dado pela graça. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi pago por preço de sangue. Aleluia, então para de ser mercenário e venha para Jesus. Porque o que transforma é a palavra. Mas quando Deus quer falar, Ele fala. Ele usa o homem, o comedor de feijão. Ele usa quem Ele quer, é verdade. Tem um reverendo que nunca mais viu minha live. Tem outro que também nunca mais viu. Eu não aceito. Um dia fui convidar uma pessoa para ir na igreja. E ela foi junto com a outra e falou: geralmente eu cobro o valor tal. É? Amém. Deus te abençoe para lá. Tá cheio. Estão comercializando o mundo gospel. Tudo que é gospel não presta. Nós estamos falando da igreja cristocêntrica. Da igreja que é voltada para a palavra, para Jesus. Tem pessoas que estão assistindo essa live que se não tomar posição vai ser envergonhado. Aleluia, glória a Deus, porque o que tu faz escondido, Deus revela. O que tu faz no secreto, Deus revela em público. Nada passa despercebido. Daniel 2:22. Se tu tem dúvida, leia. Ele revela o oculto e o escondido. Conhece o que está nas trevas, sabe o que está na luz. Com ele mora a luz. Deus é misericordioso. Ele está dando oportunidade para um homem e também para uma mulher. Deus vai te libertar porque tu pediu. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai tirar esse desejo que não é de Deus da tua vida, do teu coração. Um sentimento ruim, porque não é amor. Deus vai tirar o engano e vai trazer a verdade para a tua vida. Deus manda dizer assim: homem, ouve também a minha palavra. Saia do adultério. Saia do adultério. Saia do adultério. Porque senão eu vou tocar na tua carne, diz o Senhor. Deus é amor, mas Ele também é fogo. Ele toca e Ele sabe. Ele conhece o coração do homem. Eu não. Jeremias 17, 10 e 11. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? 11. Eu, Senhor, esquadrinho os corações, som dos pensamentos, para dar a cada um segundo os frutos das suas ações. Mas tem alguém nessa live que Deus manda dizer também: descansa teu coração, porque sou eu, Deus, que te curo da depressão. Sou eu, Deus, que te curo. Arranco hoje esse sentimento maligno da tua vida. Mas presta atenção, você ganhou uma cesta que vem com chocolate e também um urso dentro. Foi oferecido. E Deus manda dizer que Ele está desfazendo agora, mas é necessário tu desfazer também. Ouça a voz de Deus. Deus é amor, mas também é fogo.
E há uma grande vitória chegando para a tua vida. Se você crê, toma posse. Eu profetizo o milagre, eu profetizo a transformação, eu profetizo que a chave da vitória chegue nas tuas mãos em nome de Jesus. Que Deus venha falar no coração de cada um aquilo que eu não pude. À meia-noite estarei de joelho orando. Até de manhã, quem quiser me acompanhar, meu irmão, vou estar na live. Deus vai falar contigo. Ele tem uma palavra para a tua vida. E Deus manda dizer para uma mulher. Eu não vou falar o nome para não entristecer o teu coração. Prepara o teu coração, porque vai viver um luto. E não vai demorar, diz o Senhor. Fica na paz. Até daqui a pouco.